Bom dia, graça e paz. Essa manhã é um momento realmente preparado pelo Senhor para nós. Esses momentos, eles são o extra do Senhor. Amém? Então, assim como eu vou transmitir a mensagem, mas da mesma forma eu estou recebendo. E eu quero realmente que você prepare o seu coração. Que você abra o seu coração para esse momento que o Senhor preparou. Para cada detalhe dessa palavra. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa manhã, Senhor. Obrigada porque nós acordamos, Pai, para engrandecer o Teu santo nome mais um dia nessa terra, Pai. Muito obrigada, Pai, porque a Tua presença já está aqui. Antes que nós pudéssemos chegar, ela já estava. Obrigada, Pai, porque esse é um lugar onde o Teu nome é engrandecido e exaltado, Pai. E nós nos colocamos na Tua presença, Pai, justamente para isso, para mostrar que o Senhor é o Deus e o dono das nossas vidas. Muito obrigada por uma manhã maravilhosa, Pai, por um dia abençoado, Pai, por uma semana extraordinária, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor não vai faltar em nenhum momento, estará sempre conosco. Pai, em nome de Jesus, eu oro por corações abertos, solos férteis, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Para receber o melhor que o Senhor preparou nesse dia. Muito obrigada, em nome de Jesus. Espírito Santo, você tem liberdade. Você tem liberdade para se mover aqui. Se mova, Espírito Santo, entre nós. Oh, nós invocamos a Tua presença, Espírito Santo. Muito obrigada. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Aqui Paulo estava falando, né, para a igreja de Romanos. E ele rogava pela compaixão de Deus, para que a igreja de Romanos ela apresentasse os seus corpos, a sua vida, como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Sacrifício de morte, o Cristo já fez todos por nós. Mas a nossa vida, as nossas vontades, elas têm que ser sacrificadas todos os dias. Porque acima da nossa vontade deve prevalecer a vontade do Senhor. Deve prevalecer em cada detalhe. Ele. Em cada detalhe. Ele. Sempre será sobre ele. E aqui Paulo fala: que apresenteis vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse culto racional quer dizer que você faz essas coisas, esses sacrifícios, pensando mesmo. Gente, obrigada. Eu gostaria só que tu ficasse. O culto racional quer dizer o quê? Que você faz, esse sacrifício, todo que você faz é pensando. Não é uma coisa sem pensar. É você tendo realmente intencionalidade no que você está fazendo para o Senhor. E entendendo para quem é o que você está fazendo. É para quem? Está aqui um exemplo. Acordou, passou por uma situação estressante. Eu poderia dar uma resposta, mas eu não vou. Porque não é sobre mim. E as pessoas veem Cristo na minha vida. Então, qual é a intenção que está por trás? E a palavra de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre intenção do coração.
a intenção que está em nosso coração em cada detalhe? Intenção, o que é que significa intenção? Aquilo que se pretende fazer, plano, ideia. Intenções são estados mentais nos quais o agente se compromete com o curso de uma ação. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Atos 4, 36. Amém. Todos abriram? Atos 4:36 fala assim: Foi assim que José vendeu um terreno e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher chamada Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que você mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para os seres humanos, mentiu para Deus. Amém. Só até aqui. E aqui a gente pode ver o quê? Barnabé, ele vendeu um terreno que ele tinha e ele agiu, ele foi movido pela generosidade. Esse contexto aqui foi um contexto onde a igreja estava num crescimento muito grande. A igreja estava convertendo assim de 1.000 pessoas. Então estava realmente um crescimento muito grande e extraordinário. E a obra de Deus, ela precisa, realmente ser sustentada aqui nessa terra. Deus, ele abençoa a gente para que a gente abençoe a obra. Amém? E aí Barnabé, ele foi movido pela generosidade e ele vendeu um terreno que ele tinha e deu todo o valor para abençoar a obra. E aí, a gente vê, logo após a Bíblia cita outro exemplo. E nesse exemplo fala assim: Ananias fez tal, e sua esposa sabia e concordava. E é pior ainda, né? É mais intenso quando é o casal. Amém? E Ananias fez o quê? Ele não era obrigado, gente. Aqui fala, Pedro diz: você poderia, o terreno não era seu? Depois que você vendeu, o dinheiro não era seu? Então, por que você fez isso? Porque você não enganou a homens, mas você enganou o Espírito. Porque ele estava tentando fingir espiritualidade. Ele estava fingindo uma generosidade. Ele estava fingindo realmente uma misericórdia, uma generosidade. Não era a real intenção do coração dele. Não era, mas ele tentou. Ele tinha vontade, mas ele não tinha coragem. E uma coisa que o Espírito Santo falou comigo, e já faz tempo que ele fala isso comigo: não permita que você faça algo sem que antes de você chegar o seu coração não já esteja lá. Antes de você chegar para fazer, o seu coração já tem que estar lá. Seu coração, ele tem que ir antes. Ele tem que estar antes de você. Para que quando você chegue, tudo
que Deus planejou, ele seja cumprido. Aconteça na vontade dele. Porque se você chegar antes do seu coração, a intenção não será a que o Senhor precisa que seja. Não será real. E outra coisa, o seu coração ele tem que ir antes. Mas o seu bolso ele tem que vir com você. Porque o Senhor, como eu já falei, ele nos abençoa para que a gente abençoe. Para que isso cresça. Amém? Não adianta vir o seu coração chegar, você chegar para cumprir tudo, mas você ser preso pelo seu bolso lá atrás. Não se permita ser preso. Riquezas que o Senhor nos deu e nos dá aqui nessa terra são para andar junto com a gente, para onde a gente for. Porque aonde está o nosso coração está o nosso tesouro. Então o nosso coração vai na frente e a gente vai atrás. Com as riquezas. Amém? E o que é incrível é que esse é o primeiro pecado que aparece em Atos. É o primeiro que aparece. E fala sobre fingimento. Fala sobre intenção. Qual era a intenção desse casal? Mentir ao Espírito Santo. Mentir para homens é fácil. É fácil. Mas mentir para o Espírito Santo de Deus, que ele sonda todos os cantinhos do seu coração e o coração de Deus, ele sabe de todas as coisas, gente. Antes de você falar, ele já sabe o que você vai falar. E não adianta achar que consegue enganar o Espírito, porque não consegue. Não deixe a mentira se tornar uma verdade na sua vida, a ponto de você achar que engana o Espírito. E hoje em dia, nós não ligamos muito assim para a motivação do nosso coração quando estamos fazendo as coisas para o Senhor. Qual é a motivação? O que aqui está nos movendo? Qual é a intenção quando nós vamos fazer algo para Deus? Qual é a intenção? Nós temos que analisar. Analisar, porque sem a intenção correta, não vai subir para o Senhor, gente. Sem a intenção correta, não sobe, fica aqui. Mas com a intenção correta, sobe e alcança pessoas. Você vai refletir o que o Senhor quer. Você vai refletir a glória de Deus através de cada ato. Se você fizer com a intenção correta. E eu me lembrei da moedinha da viúva. Eu acho que todo mundo aqui sabe, né? Mas o Senhor trouxe ao meu coração a moedinha da viúva. Jesus, ele estava observando e muitas pessoas ali ofertando. E uma viúva foi lá e colocou sua moedinha. Você sabe, eu estou falando aqui que o bolso tem que ir, que dinheiro e tal. Mas você sabe que dinheiro, ele não chama a atenção do Senhor? Dinheiro não move um dedo do Senhor. Não move. Deus não é movido a dinheiro. Mas a um coração cheio de expectativas e de fé. Isso move o Senhor. Isso move Ele de uma forma que só quem sabe é quem já viveu. Dinheiro não move Deus. E quando eu volto para aquela viúva que colocou a moedinha, onde naturalmente, sim, não é nada comparado às demais ofertas que estavam sendo colocadas. Porém, o coração da viuvinha, a intenção dela de dar o seu tudo, dar o seu melhor, foi aquilo ali que fez a diferença. Foi aquilo que fez a diferença e aquilo chamou a atenção de Jesus. A intenção de dar o seu tudo, de dar o seu melhor para o Senhor.
Aquilo chamou a atenção de Jesus. E não os valores. Então, a Bíblia ela nos mostra em várias partes que o Senhor ele é movido pela expectativa e pela nossa fé, confiança nele. Não confiança no que temos. Amém? Deus ele não quer e ele não precisa de qualquer coisa, de qualquer forma. Amém? Ele não quer e ele não precisa de qualquer coisa feita de qualquer forma. Ele quer e ele merece o seu melhor. Amém? O seu melhor. Ele quer e ele merece. Nós devemos, para que essa consciência de dar o melhor ao Senhor, ela seja realmente enraizada em nós, o que é que deve acontecer? Nós temos que entender quem Ele é. Qual é a posição do Senhor na sua vida? Qual é a posição de Jesus na sua vida? Quando nós estamos apaixonados, nós queremos fazer o melhor. Nós queremos dar o melhor, nós queremos estar perto. Nós devemos não apenas viver apaixonados por Cristo, mas nós devemos amá-lo. Nós devemos colocar Ele no lugar que Ele tem. Porque não depende de nós. Independente de nós, Ele está naquele lugar. Ele está acima de todas as coisas. Mas Ele se alegra quando nós reconhecemos e colocamos Ele na nossa vida nesse lugar. Porque existe um lugar que é só de Deus na nossa vida. Que nada pode competir. E esse lugar é um lugar de senhorio. É um lugar de rei, de dono, de pai. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. E assim, hoje em dia nós temos um pouco de dificuldade de entender essa questão de ser rei, de entender Senhor, rei. Por quê? Porque nós vivemos numa democracia, aqui é diferente. Então, para nós, é um pouco complicado associar. Porque no natural é de uma forma, no espiritual não é de outra. Existe um reino. Nós temos que carregar a visão de reino. Nós temos que estudar o que é um reino. O que é ser um rei? Como assim, Senhor? O que é que significa um Senhor? Porque muitas vezes a gente diz, tu és o Senhor da minha vida. Mas Deus não pode dar uma opinião. Como assim? Senhor. Eu fui pesquisar o que é Senhor. Senhor significa proprietário, dono absoluto, possuidor. Será se Ele está sendo isso na sua vida? O dono absoluto da sua vida? Proprietário, quem manda é Ele? Possuidor. E eu fui pesquisar também o que é um reino. Reino significa estado monárquico comum, com pessoas da mesma etnia, com culturas semelhantes. Minha gente, isso aqui é tão nossa cara. Quando eu fui ler, eu disse, meu Deus, somos nós mesmos. Por quê? Pessoas de uma mesma etnia, culturas semelhantes, ninguém é igual. A cultura que vem da minha família não é a mesma que vem da família de Anderson. Nós somos criados em casas diferentes, com culturas. Assim, a cultura, um exemplo, nordestina no geral é comum. Porém, dentro de cada casa existe uma cultura familiar. E não é a mesma. Mas aqui, fala assim, com culturas semelhantes. Por quê? No reino de Deus, todos nós temos semelhança. Qual é essa semelhança? Todos nós visamos
adorar o Senhor, engrandecer o seu santo nome todos os dias nas nossas atitudes. E isso é uma semelhança entre nós que nos torna aptos a estar no reino. Nos faz ser parte do reino. E que se identificam com aquele local. Você se identifica com o reino de Deus? Você se sente pertencente a este lugar? Você se sente pertencente ao reino do Senhor? Quando você chegar no céu, você vai se sentir deslocado? Eu não vou. É o que eu mais quero. E você? Nós temos que nos identificar com o reino. Nos identificar com o reino. O rei, ele tem poder e autoridade sem limites. Sem limites de poder e de tempo. O rei, ele não precisa dizer, não, eu vou esperar aqui essa pessoa, a vontade dessa pessoa para eu poder fazer isso. Ele não tem limite. Ele tem autoridade sobre o poder e sobre o tempo. Sobre o poder. Aqui na terra, esse conceito é aqui da terra, mas ele se aplica ao céu. Só que eu fico pensando, meu Deus, se aqui na terra um rei, ele tem poder sobre o tempo. O tempo. E sobre o poder de todo mundo. Ninguém pode mais do que o rei dentro do reino aqui na terra. O rei, ele manda no poder dos outros. Não importa qual é a sua hierarquia, ele manda. Aqui é assim. Imagina no céu. Imagina o rei dos reis. O senhor dos senhores. Imagina, meu Deus. Esse Deus não tem limites. Ele está acima de todo o poder. Para ele não existe limite de poder, de autoridade, nem de tempo. Nós temos que entender isso, gente. E eu gostaria de que a gente pense um pouco, vamos refletir. Será? Você se lembra da oração que você fez quando entregou a sua vida para Cristo? Nessa oração a gente diz: eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Será? Se até hoje nós estamos colocando Ele no lugar de Senhor, nós não podemos esquecer que esse é o lugar dele. Minha gente, quando eu paro, meu marido disse que eu falo muito pausado. Mas quando eu fico falando pausado é para vocês pensar. Do mesmo jeito que eu fico pensando. Eu falo, será que vocês estão colocando ele no lugar do Senhor? Aí eu fico pensando, meu Deus do céu. Então, esse tempo que eu fico calada é para vocês realmente pensarem também. É para dar um tempo e pensar antes de chegar outra informação. Porque a gente não pode ficar engolindo as coisas que são colocadas aqui. O banquete que é colocado aqui na mesa do Senhor, a gente pode ficar engolindo como gente desesperada, não. A gente tem que degustar as coisas que o Senhor coloca na mesa. Então a gente tem que provar. A gente tem que sentir. E é isso. Amém? E será realmente se Ele está sendo o Senhor da nossa vida? Dê o lugar dele de Senhor, porque Ele merece. Amém? E Satanás, ele tenta a gente, sabe? Todos os dias, quando a gente vai fazer as coisas, ele fica tentando a gente. E ele vai testar os seus limites. Ele testa os nossos limites. E ele é uma coisa que eu falo sempre para os jovens. Satanás, ele não vem com dó não de você. Ai, não, vou atentar aqui só um pouquinho. Porque essa pessoa, ela tá tão de Deus. Minha gente, não é brincadeira não. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele vem para lhe destruir.
Ele vem é para lhe matar. Ele não mata porque nós somos guardados pelo Senhor. Ele não consegue nos matar e nos destruir por causa disso. Mas se não fosse o Senhor na nossa vida, Ele vem com sede. E Ele vai nos testar. Vai nos testar em quê? Em cada detalhe da nossa vida. Ele nos testa no dinheiro. Oferta só um pouquinho. Oferta só um pouquinho. Mas aí tu fica fingindo que é o teu melhor. Tu oferta só um pouquinho ali, só para assim, o povo ver tu se levantando e botando aqui. Mas tu finge que é o teu melhor, meu Deus, melhor oferta do ano. Ele coloca essas intenções. Muitas vezes ele não lhe diz, não oferte. Mas ele diz, vai lá, mas tu bota só um pouquinho. E o Senhor vendo. Ele te testa, jovem, principalmente, naquele namoro. Como assim, Maiele? Eu vou sair aqui, fui dar uma carona para minha namorada, porque o carro dos líderes já estava cheio, algo do tipo. E aí, paro em algum lugar com minha namorada, né? Ali, antes da casa dela um pouquinho, para dar uns beijos. Vou lá, faço uma imposição de mãos rápida e depois finge novamente que é um casal santo. Minha gente, vocês acham que naquela hora ali o Senhor não estava vendo? A questão aqui é a intenção. A intenção que está fazendo as coisas, qual é? Nos testa no nosso trabalho. Como assim no nosso trabalho? Sim, no nosso trabalho. Porque nós somos pagos. Nós somos pagos. Aquelas horas que nós estamos ali, está sendo paga. Tem gente pagando para a gente estar ali. E aí tem gente que trabalha assim, ó. Mexendo no celular toda hora. Aí bate o ponto mais cedo. Que é para dizer que chegou mais cedo. Minha gente. E depois age como se fosse melhor funcionário. Na frente do patrão, melhor funcionário. No servir. No nosso servir. Aqui na igreja mesmo. Mas também na nossa casa. Nós estamos servindo. Porém, será que nós estamos dando o nosso melhor naquele serviço? Será que nós não estamos fazendo de qualquer jeito? E aí, quando o líder aparece, a gente dá a melhor varrida. Minha gente, pelo amor de Deus. Vamos ter cuidado com tudo isso. Como eu já falei, é nos detalhes, é no nosso dia a dia. É um culto racional. A gente tem que fazer as coisas pensando. Ei, Deus está me vendo. Ei, é para o Senhor. A minha vida tem que falar que no meu trabalho eu sou crente. Aqui eu sou crente. No meu namoro eu sou crente. Nas minhas finanças eu sou crente. Amém? E não só nessas áreas, tem muitas outras áreas que eu poderia passar o dia todo aqui falando. Mas o Senhor, Ele tem que estar presente. E Satanás, ele bota essas coisas aqui que eu citei, algumas só. Mas ele coloca na nossa mente todo dia. Ele coloca todos os dias. E quanto maior é a pressão, a tentação que vem, porque vem, você pode crer que os olhos do Senhor, eles estão sobre você. Quando você está sofrendo aquelas pressões, assim, aquela pressão matando, lhe arrastando, e você, os olhos do Senhor, eles estão observando. Na Bíblia fala que os olhos de Deus são como de fogo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá em 1 Pedro 1,7.
Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro pode ser destruído. Que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Como assim, Maiele? É Deus que vai nos tentar? Não. Deus, ele não tenta ninguém. Amém? Deus não tenta. Quem tenta, esse é o papel de Satanás. Mas eu quero te dizer uma coisa. Na hora que você está sofrendo aquela pressão, sua fé está sendo testada. É assim, Satanás ele vai atentando ali. Mas a sua fé, ela está num teste. Eu imagino, sabe o quê? A pressão, ó. E Deus, bora, reage, declara, faz diferente. Deus torcendo pela gente. E Satanás colocando coisa. E é nessa hora que a pressão está maior, é que a sua fé tem que dar aquele passo. Para romper. A sua fé, ela tem que romper nesse momento. Não é você fraquejar e dizer, meu Deus do céu, pronto, não aguento mais agora, eu não sou mais crente, porque já está bom. Nessa hora de pressão é que você tem que dizer, Satanás, pois espera aí. Pois eu vou te mostrar quem é o Deus, quem é o Senhor que manda em mim. Tem que ser ao contrário, na hora da pressão, matando, é que você vai e mostra quem é o seu Deus. Mostra o seu Deus para o problema. Não é o problema para Deus, não. Porque ele já sabe. Na hora da pressão, é a hora que vem seu maior golpe de fé. É na hora que você entrega mais ao Senhor e na hora que Ele vem com tudo. Você acessa tudo e pronto. De repente, cadê o problema? Já foi. Mas o negócio é não parar no meio da pressão. Não parar no meio da pressão. Porque a pressão está ali. Nunca vai parar, minha gente. Só assim um detalhe. A vida da gente nunca vai parar de ter pressão. Porque Satanás, como eu já falei, ele quer nos matar. Ele quer nos destruir. Mas enquanto a gente estiver vivo, vai ter pressão. Vai ter angústia. Vai. Mas quem é que está com a gente? Aonde é que nós pertencemos? Qual é o nosso lugar de identificação? É o reino. Nós podemos estar aqui, mas nós estamos no reino. Amém? Então, no momento da pressão, é o momento da fé. É o momento que temos que ter mais fé, convicção. Não podemos perder isso. Amém? E aí, Deus fala realmente para que a gente suba no nível de fé nesse momento, no momento da pressão. Suba o nível de fé. Aumenta o testemunho. De vez em quando eu gosto de dizer, Anderson, eu falo, quando está acontecendo alguma coisa, eu digo, eita, agora o testemunho está ficando bonito, viu? As pressões matando, eu digo, não, mas o testemunho vai ser top, viu, menino? Porque você tem que ver lá na frente. Você tem que se ver não desistindo. Eita, agora se eu não desistir aqui, o testemunho vai ser top. Nós temos que pensar dessa forma. Amém? E o que foi que o Espírito colocou muito forte aqui no meu coração é que nós não podemos cair na tentação. Quando Ananias e Safira foram tentar fazer uma coisa espiritual, tentar, porque não era. Eles literalmente foram pegos. Foram pegos. E caíram em condenação, porque eles foram literalmente fulminados. Era confirmando a mentira e morrendo. Confirmando a mentira e morrendo. Assim aconteceu com ele, assim aconteceu com ela. Mas precisava eles terem morrido? Não precisava. Não precisava. Só que a intenção errada, ela pode nos levar ao precipício. Sem a gente perceber.
outra coisa também que o Espírito trouxe ao meu coração. É que quando os fariseus eles queriam provas contra Jesus, o que era que eles pediam? Milagres. Quando os fariseus eles queriam prova, não, agora nós vamos arranjar uma prova. Ei, Jesus, faz um milagre. Jesus já sabendo de tudo ali. Jesus vem no coração deles. E aí, Jesus não fazia. Em lugar disso, Jesus sempre falava: hipócritas, por que vocês estão fazendo isso? Eu estou falando com minhas palavras, tá? Mas o que foi que o Espírito Santo me trouxe? Onde não existe um coração alinhado, Jesus ele não se manifesta com milagres e maravilhas. Porque ele sabe qual é a intenção do seu coração em ver aquele milagre acontecendo. Qual é a intenção do seu coração em ver as maravilhas do Senhor se manifestando através da tua vida? Será se é para engrandecer o nome dele ou se é para arranjar provas contra ele? Como assim, Maíla, eu posso arranjar provas contra Deus? Como assim? Eu consegui fazer esse milagre na minha força. Porque eu quis. Eu pedi tanto a Deus que Ele me deu. Se eu pedir sempre, não importa como eu esteja, não importa a intenção, Ele vai me dar. Se enganando. Deus, Ele não faz isso. Deus não é menino. Amém? Então, onde não há um coração alinhado, Jesus, Ele não manifesta seus milagres e suas maravilhas. Amém? Não queira o sobrenatural de Deus de uma forma torpe, enganando a si mesmo sobre suas intenções finais. Mas queira realmente resplandecer a verdadeira vontade dele. Queira ser um canal. Nunca queira ser a fonte. Você não é a fonte. Nós não somos a fonte. Nós somos o canal. A fonte sempre será o Senhor. E nós somos o canal por onde flui. Amém? O Espírito Santo e a sua palavra, eles devem fluir através da nossa vida. Fluir, fluir. Nós não fomos feitos para nem ser a fonte, nem que a gente pense que a gente é a fonte, e muito menos que a gente retenha. Nós não fomos feitos para isso. E o Senhor, Ele nos usa. Ele quer, inclusive, Ele quer usar todos nós, sem exceções. Para que é? Para que nós sejamos canal. E que Ele libere coisas através de nós. Libere através de nós. Aqui nessa terra eu sempre falo isso. Mas o Senhor, Ele gosta e Ele precisa usar pessoas. Que Ele não vai vir de novo, não. Somos nós. O Senhor, na palavra de Deus, fala que sem santidade nós não podemos ver a Deus. E santidade fala de separação. De que nós estamos realmente fazendo coisas diferentes das demais do mundo. Tipo agora. Tem quantas mil pessoas, milhares de pessoas de ressaca. Milhares de pessoas que não sabem nem o que foi que aconteceu ontem. Milhares de pessoas que literalmente acordam em suas calçadas. Milhares de pessoas mortas em acidentes. Milhares de mães chorando pelos seus filhos. Mas nós estamos aqui. Guardados e protegidos. No esconderijo do Altíssimo. Porque esse esconderijo é Jesus. E nós estamos nele. Nós estamos nele não só hoje, mas todos os dias. Todos os dias nós estamos guardadinhos. E eu me sinto tão... Meu Deus, eu amo isso de ser guardada. Eu amo estar debaixo da autoridade do Senhor.
Eu amo estar debaixo do cuidado, do amor, de tudo que Ele nos disponibiliza. Mesmo que eu não veja, mas eu vejo. E você também, você deve ver. Quando eu me converti, uma coisa que eu ficava muito impactada e que até hoje eu sinto. Eu estou falando naquele tempo porque eu não tinha isso antes. Eu sinto um abraço o tempo inteiro. Parece que Deus está assim. E eu me sinto tão cuidada. E eu me sinto tão amada. Parece que eu não preciso sair daquele lugar. É um lugar, gente. A intenção do nosso coração nos leva para esse lugar. Quando nós fazemos as coisas de uma forma para engrandecer Ele, Ele está. É o lugar. É com Ele, é na presença dEle. E Ele sempre está com a gente. Então nós podemos sentir esse abraço, esse amor, esse cuidado toda hora. Só basta a gente se colocar na posição. Fazer as coisas com a intenção correta. Com o coração realmente voltado para Deus. E não para nós, para o nosso ego. Amém? E lá em João 4, 23 e 24. Eu gostaria que vocês abrissem. Fala assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Não é somente em espírito, mas sim também em verdade. Nós temos que ter sinceridade em tudo que formos fazer. A nossa fé, ela tem que ser sincera. A nossa adoração, ela tem que ser sincera. Se a gente diz que participa de uma coisa, realmente nós devemos estar lá. Nós devemos participar com a sinceridade. Não somente da boca para fora. Isso não se trata somente de igreja, não se trata somente do mundo natural, mas no mundo espiritual também. Nós devemos ter inteireza em tudo que nós formos fazer. Inteireza de coração. Esteja lá. Onde o seu coração estiver, esteja. Não seja falso, não finja. Não seja falso consigo mesmo. Não finja as coisas para você mesmo. Tenha sinceridade na sua fé. Tenha sinceridade nas suas atitudes. O Senhor não se agrada de gente falsa. O Senhor não se agrada de gente que finge porque a máscara cai. Quando passa o tempo, a máscara cai. Máscara não é o rosto. Máscara não é a face real. É algo criado. Criado para fantasiar uma coisa que você quer naquele momento. Tem gente que vive assim, tira a máscara de feliz, bota a máscara de triste, bota a máscara... Cada momento vai botando só as máscaras, mas ninguém sabe quem é a pessoa de verdade. Só Deus é quem sabe. Nós não podemos ser assim, principalmente com as coisas do Senhor. Que são todas as coisas na nossa vida. Amém? O Senhor, Ele vê tudo. Não podemos ser falsos. Aqui Ele poderia dizer só assim, que o adoram em espírito. Mas o Senhor busca verdade. Nós temos e nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Amém? E eu quero que você, essa manhã, realmente feche os seus olhos nesse momento.
e pense. Seja juiz das suas intenções. Seja juiz das suas intenções nesse momento. Será? Tem algo na sua vida que você está fazendo com uma intenção diferente? Tem algo que você está fazendo que, meu Deus, não, Deus, eu sei que o Senhor não quer que eu faça desse jeito, mas eu vou fazer. Tem algo que você poderia fazer, você vai fazer de toda forma, mas você poderia fazer com o seu coração feliz, com o seu coração realmente, Pai, eu vou fazer isso para te honrar. Eu não quero, mas eu vou para te honrar. Eu vou fazer isso para ti. Não é no meu querer, mas eu sei que eu vou ter que fazer. E eu não vou fazer de toda forma, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o melhor porque o Senhor merece o melhor em cada detalhe da minha vida. Analise isso, pense se existe uma coisinha que está lá no cantinho, guardada, que só você sabe. Será se é dentro da sua casa? Será se é quando você vai levar algo para sua mãe, um copo de água para sua mãe, para seus pais? Será se é quando você vai cuidar do seu pai que é mais velho? Dos seus avós? Será se é falta de honra? O que é? Qual é aquele lugarzinho na sua vida? Será se é o seu patrão? O que é? Essa manhã realmente é para que nós possamos refletir, olhar lá dentro. Olhar dentro do nosso coração, onde só a gente e o Espírito Santo podem ver. Outra coisa, gente. Não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. E Deus, Ele tem sentimentos. Ele está aqui com você. Ele torce por você. Ele está todos os dias te guiando, te orientando, te consolando. Existem situações que a gente sabe que naturalmente não poderíamos ser consolados. Mas Ele te consola. Não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é tão importante que na Bíblia fala que nós podemos negar a Cristo. Mas se nós pecarmos contra o Espírito de Deus, nós não teremos perdão. Ei, queridos, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Faça de tudo que você puder para honrar a presença que vive com você. Não é uma presença que só aparece de vez em quando, não. Ela vive com você, ela te acompanha. Então, honre essa presença. Amém? Honre essa presença. Não entristeça aquele que só quer te ver bem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. E outra coisa. Não manche a sua história. Não manche a sua história. Você sabe que todos nós construímos uma história em Cristo. Desde quando você aceitou a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você vem construindo uma história. Você vem construindo, você vem numa fila. Uma pessoa uma vez me disse, uma grande mulher de Deus me falou que ela era crente e tudo. Aí aconteceu uma situação, ela disse, meu avô é para a festa. Ela disse que o profeta foi lá na casa dela e disse, não volte para o final da fila. Porque você não vai ficar lá. O que é que isso quer dizer? Nós estamos construindo uma história na fila. É andando e construindo a história na fila. Gente, não vamos nos permitir manchar a nossa história com essas pressões que Satanás coloca. Não vamos nos permitir manchar a nossa história e voltar para o final da fila. Porque muitas vezes o que você estava esperando está tão perto, faltava um passo para você dar. E você volta. Caiu ali, volta. Não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso, gente. Não vamos manchar a nossa história. Tem tanta gente que usa a nossa vida como referência. Muitas vezes até um novo convertido.
Eu acho tão lindo que às vezes as meninas trazem, as colegas trazem. A menina acabaram de se converter, trazendo gente para a igreja. Eu digo, minha gente, olha, vocês são top mesmo. Vocês, por onde vocês estão passando, vocês estão fazendo a diferença, porque as pessoas estão querendo vir. Então, a história, a intensidade da sua história, quem diz é você. A rapidez, a constância, a velocidade, quem diz é você. Então, sejamos rápidos, sejamos constantes na história que o Senhor escreveu para nós. Não vamos cair na armadilha para ter que voltar para o final e começar tudo de novo. Amém? Nós devemos constranger o mundo. Constranger o mundo, como eu já falei. As meninas trazem pessoas e eu digo, rapaz, vocês estão fazendo diferença. Vocês estão fazendo diferença. Porque estão trazendo gente, então estão constrangendo o mundo. Amém? E, gente, eu queria chamar o louvor. Eu queria chamar o louvor. Faltam ainda alguns minutos. E, nesse momento, como essa conferência fala, ela realmente, meu Deus, o Senhor, Ele vem suprindo as expectativas, transbordando. Transbordando. Essa manhã, ela será uma manhã, eu creio que a palavra do próximo ministro também será de ajustar algumas coisas, porque até agora eu só vi palavra de ajuste. Eu não sei se vocês sentiram e perceberam. Pelo Espírito. É ajuste, 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 ajuste. Todo mundo que subiu aqui foi palavra para alinhar o seu coração. Foi palavra para te trazer para queimar realmente. Te trazer para dentro do fogo, te trazer para alinhar. Porque o Senhor, Ele nos quer assim. Alinhados com a sua palavra. No centro da sua presença. E agora, a palavra que o Senhor trouxe para mim, já foi. Amém? Eu não gosto de acrescentar nada. Não acrescento. O que o Senhor me dá para falar, eu falo. E eu não porque eu não quero que venha nada de mim. Nunca você vai ouvir uma palavra que foi Maiele que trouxe, de forma nenhuma. Mas até onde Deus disser, está aqui. Eu falo. Amém? Então, nós iremos fluir, nós iremos desfrutar mais um pouco do louvor. Amém? E eu espero, sinceramente, que os seus dias sejam diferentes, que as intenções do seu coração sejam diferentes a partir de hoje. Eu espero que você tenha refletido sobre a forma que você faz as coisas, que nós fazemos as coisas. Porque nós temos que ver isso todos os dias nos detalhes. Nós temos que prestar o nosso culto racional a Deus. Amém?